cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a reforma da Previdência e por que os trabalhadores devem estar atentos às mudanças que o governo Michel Temer está propondo. Para falar deste assunto, a nossa convidada é a professora doutora do curso de Direito da FURB, Elza Cristine Bevian. Antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar que homens e mulheres brasileiros terão que trabalhar por mais tempo para conseguir a aposentadoria, caso essa reforma passe pelo Congresso. A proposta de emenda à Constituição, PEC 287, exige que o trabalhador, seja homem ou mulher, contribua ao menos 25 anos com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. E estabelece idade mínima de 65 anos de idade para ter acesso ao benefício. A proposta do governo é acabar com o fator previdenciário e com a regra que estabelece cotas para o acesso à aposentadoria integral. Estas mudanças todas têm como justificativa ajustar as despesas do governo e fazer a máquina pública funcionar. Mas vamos começar a nossa conversa aqui com a professora Elza pelo seguinte ponto. A Previdência precisa de uma reforma? Boa noite, professora Elza. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os teleouvintes. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa, matando as saudades aqui de outros tempos, que a gente também participava com mais frequência aqui, inclusive conduzindo o programa, né? Bom, a questão é que se precisa a reforma da Previdência ou não. Eu, particularmente, por tudo que conheço, por tudo que tenho lido, por tudo que tenho discutido, né, debatido com especialistas e tal, entendo que não é necessária a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é um descaso com o trabalhador brasileiro. Nós não concordamos porque sempre aquela história, né, Carlos? A corda arrebenta do lado mais fraco. Então, que no caso é o trabalhador, né? Sempre, sempre, sempre. Então, quantas coisas equivocadas, quantas atitudes equivocadas e a conta sobra para o trabalhador. Então, isso não é justo. Mas, professora Elza, por que os políticos estão debruçados em fazer esta reforma, meio que a toque de caixa, inclusive, né? Claro que a gente sabe que os grandes interessados são os empresários, né? Mas dá para a gente entender por que se faz a toque de caixa e a gente consegue fazer uma leitura da possibilidade de frear isso? Pois é, para a gente entender essa proposta de reforma previdenciária, nós temos que buscar um pouquinho para trás. Todo um processo que vem acontecendo, né? Especialmente desde 2014, quando setores mais conservadores, vamos dizer assim, né, da sociedade, perderam as eleições, né? E existe, então, todo um inconformismo dessa elite econômica, do sistema financeiro, em retomar as rédeas do país para poder conduzir as políticas e a atitude do Estado para garantir os seus interesses. Né? Então, todo o processo do impeachment, hoje a gente tem uma clareza muito grande sobre isso. Né? Aos poucos, as fichas vão caindo para o povo. Né? O povo não entendia por que o impeachment achava que era em função da Lava Jato, né? Das pedaladas. Depois, vários juristas famosos, existiu crime fiscal, amparado na Constituição Federal. Outros juristas disseram, não houve crime de responsabilidade constitucional. Então, não é motivo para impeachment. Enfim, várias discussões
né? A decisão foi política, quem decidiu foi o Congresso Nacional, os políticos, conduzido todo o processo por políticos envolvidos até os últimos fios de cabelo, né? Pelos processos de corrupção no país, né? E conseguiram, então, derrubar, né? Que nós costumamos chamar de golpe, foi um golpe parlamentar, né? Foi tomado o poder, então, pelo atual presidente da República e agora ele está implementando toda a política sugerida e exigida pelo sistema financeiro internacional e pela elite econômica. E aí o trabalhador não é ouvido, né? Porque se faz ou se propõe mudanças sem ouvir as pessoas, sem ouvir o... Olha, Carlos, eu particularmente assim, eu estou mudando radicalmente a minha opinião, sabe? Por Porque quê? assim, sim, porque, claro, que a gente sabe que o povo precisaria ter informações, né? Mais qualificadas sobre tudo que está acontecendo. Agora, também por outro lado, eu penso que quando as pessoas querem saber, elas têm que ir atrás das informações, ok? E o que nós vemos na maioria das pessoas, isso é algo nítido nos espaços onde nós interagimos, onde nós dialogamos, a gente vê isto, né? Até em assembleia de condomínios, de prédios, enfim, as pessoas não gostam de participar, de se movimentar, de debater, de discutir os problemas. As pessoas fogem dos problemas. Elas querem discutir outras coisas, né? Mas não discutir problemas, só que os problemas têm que ser enfrentados e têm que ser resolvidos, têm que ser discutidos. Né? Sem debate, sem dialética, não se avança, né? Nos contrapontos, você entende de um jeito, eu entendo do outro. Então, nós vamos trocar a figurinha nós dois. Vamos ver quais são as tuas posições, quais são as minhas. Né? E, de repente, você me convence de algumas, eu convenço você de outras, e assim vai. E com isso a gente evolui. Mas a maioria das pessoas não se interessa, não quer discutir a sério esse problema que está acontecendo a nível nacional, né? Então, se a gente passar a mão na cabeça do povo, dizer que o povo não sabe, o povo tem preguiça muitas vezes de se informar, tem preguiça de discutir, acha que política é algo sujo, algo ruim, né? Eu sempre digo para os alunos em sala de aula, esse discurso de que a política não é algo bom é um discurso político. Porque isso faz com que as pessoas se afastem do espaço público, elas se retraem no seu espaço privado e não discutem nada, porque acham que política é algo sujo, é algo feio, né? E não é. Política é a arte do relacionamento humano. Então, quanto mais as pessoas conversarem, dialogarem, trocarem ideias, melhor. Né? E aí eles iriam entender, por exemplo, essa questão que está sendo proposta, porque se aposentar com o que o governo está apresentando, é fazer com que o trabalhador não chegue muitos não vão conseguir chegar à aposentadoria, Com né? certeza. Essa proposta é uma das mais rígidas que se tem conhecimento no planeta, pelo que eu tenho lido, né? E muitas pessoas não vão alcançar esse direito, até porque elas não vão conseguir trabalhar tantos anos de uma forma tão metódica como tem trabalhado até hoje, até se aposentarem, né? Porque o ambiente de trabalho hoje exige cada vez mais, né? A gente vê aqui na universidade, né? Houve um tempo em que eu dizia para os alunos, algum aluno dizia, isso são uns 10 anos atrás ou mais, sei lá, professora, eu mandei um e-mail para a senhora, disse, não, na quinta-feira eu vou ler os e-mails, né? Eu não leio e-mails todos os dias, um dia por semana eu reservava para ler os e-mails, responder. Hoje, você lê várias vezes ao dia, e não é só e-mail, é Facebook, é WhatsApp. Sim, você está o tempo uma dinâmica, inteiro, né? Não para. Não é só isso também, pesquisa, a dinâmica
dos fatos. Ela hoje acontece muito mais fatos em tempo... A gente tem que ficar se atualizando o tempo inteiro, né? Então, isso é um exemplo na universidade, mas também nas empresas e em qualquer lugar, né? Com o fato da globalização, acelerou o comércio mundial, né? E com isso, todas as empresas no planeta, elas querem produzir mais, em menos tempo e produtos com qualidade, né? Então, tudo isso faz com que os processos de produção tenham sido acelerados nos últimos tempos, né? E com isso também há mais cobrança sobre os trabalhadores, né? Tem que cumprir mais metas, o trabalhador tem que acompanhar o ritmo das máquinas e não são as máquinas que são adaptadas para os trabalhadores, né? Então, tudo isso faz com que os trabalhadores fiquem mais estressados no trabalho hoje, né? E o número de infartos, de pessoas que sofrem de pressão alta, número de suicídios, nos últimos 10 anos, por uma pesquisa feita numa universidade paulista, o suicídio no Brasil tem aumentado em aproximadamente 600%. Nossa, é um número nos muito alto, últimos 10 anos. Então, é muita coisa que está acontecendo, né? E com tudo isso, as pessoas então ficam com a sua saúde mais fragilizada, né? E acho que dificilmente alcançarão a aposentadoria. Né? Professora Elza, antes da gente finalizar esse bloco, o rombo que se fala na Previdência é um rombo causado por quem e como? Então, esse rombo, como dizem muitos autores, é uma falácia. Porque nos últimos anos, né, não teve rombo na Previdência. Muito pelo contrário, teve superávit. A Previdência Social, ela é superavitária. Aliás, o Instituto Nacional de Seguridade Social, porque o INSS, né, que é o regime que congrega o regime geral de previdência no país, ele congrega um tripé, que é a previdência propriamente dita, que envolve as aposentadorias e as pensões, né? Toda a gama de benefícios envolvendo a saúde, né? Auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, auxílio-acidente e outros, né? E tem também os benefícios que são específicos da assistência social. Então, é previdência, saúde e assistência social. Então, é um tripé. E como é que é feita a arrecadação do INSS, né? Então, nós temos vários impostos que são cobrados. Não é apenas a contribuição previdenciária, mas tem também, olha só, empresas contribuem sobre o lucro, né? Pagam a parte patronal da contribuição sobre a folha de salários. Os trabalhadores também contribuem com seus salários, né? E também há uma contribuição embutida no COFINS. Além disso, tem o seguro de acidente de trabalho e tem outros seguros que o INSS, então, arrecada para pagar os benefícios. Então, quando o governo diz que tem déficit, é porque ele apenas considera o que é arrecadado como contribuição previdenciária. Todos os outros impostos que entram no cofre do INSS, o governo desconsidera. Por isso que está... Então, veja... Por isso que ele vende essa falácia, né? Exatamente. Por exemplo, um trabalhador sofre um acidente de trabalho numa empresa. Caiu da escada, quebrou uma perna, certo? Então, ele vai encaminhado, ele recebe um benefício, auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Ok. Para este benefício, as empresas pagam o seguro de acidente de trabalho. Então, o benefício que o trabalhador está recebendo, ele é financiado por um seguro próprio. Né? Só que isso o governo não considera. Não fala, né? Essa contribuição o governo não considera. Bom, nós estamos conversando com a professora Elza Bevian, ela está explicando essa questão que o governo Michel Temer está propondo, mudanças na Previdência. A gente vai fazer um intervalo e na volta vamos tentar explicar aí por que essas mudanças estão acontecendo a toque de caixa e a necessidade do trabalhador ficar atento a essas questões. Já voltamos.